Bate-papo legal, TPFest. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje teremos entrevista do Viva Mais Saudável, TPFest. Hoje ao vivo com a gente, entrevista com a mentora Thaís Kepin. Ela que vai estar conversando com a gente sobre ansiedade e estresse, né? Falando um pouquinho o que pode atrapalhar, qual o planejamento, né? E qual o foco do dia a dia. Então hoje, o bate-papo de hoje, a entrevista de hoje é com a mentora Thaís Kepin, né? Falando aí sobre ansiedade, estresse, uma coisa aí que pega na vida de todo mundo. Vamos aguardar a Thaís entrar aqui, mandar um alô pra gente estar iniciando aí a nossa entrevista. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar aqui. Vamos conectar aqui, ver se conectou a conexão. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda aqui no Viva Mais Saudável. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho você. Ah, claro. Então, eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica e desde 2018 eu sou instrutora de meditação e estudo neurociência. Eu sou professora de neurociência das emoções. E aí eu resolvi linkar todos os meus estudos, tudo que eu venho estudando ao longo da minha vida, e criei um método próprio, que é o método Camp Zen, onde eu junto a meditação com as práticas de respiração para acalmar a ansiedade, estresse, para a gente ter mais foco no dia a dia, junto com a minha especialização em planejamento, produtividade. Aí eu criei um método onde eu tenho essas duas coisas, essas duas vertentes. E o estresse e a ansiedade é uma coisa que preocupa muita gente, né? Tem como trabalhar tudo isso com a meditação, no caso? Sim, porque que acontece? O estresse e a ansiedade são ferramentas de proteção do corpo. A regra número 1 do nosso corpo é sobrevivência. Então, o corpo vai fazer de tudo para que a gente sobreviva. E como é que ele faz isso? Escaneando, né, com algumas estruturas cerebrais, escaneando todo o perigo, tudo de errado que pode vir à nossa volta, para ele se preparar para sobreviver àquela situação. Então, o estresse e a ansiedade, eles são uma forma de proteção. Só que o que acontece hoje, né? Isso foi muito útil lá atrás, nos nossos antepassados, quando a gente morava em savanas, éramos caçados, né? Os Homo Neandertal, os Homo erectus. E assim, lá naquela época, realmente se vivia caçando e sendo caçado. Então, esse sistema ele precisava ser muito ativo. E hoje em dia, a gente não está sendo caçado mais, não tem leão querendo comer a gente mais. Só que a gente ainda vive com esse sistema de alerta extremamente ativo no dia de hoje. Então, a gente está tentando fugir de leões que não existem mais, né? E o que acontece? A meditação, as práticas de respiração consciente, quando a gente para no momento e a gente respira lento e profundo, e a gente solta o ar lento e profundo, o corpo comunica com o nosso cérebro. E quando o corpo faz essa comunicação com o cérebro, ninguém em situação de perigo para, fecha os olhos e respira lento e profundo. Então, quando isso acontece, a gente envia uma mensagem para o cérebro para desativar essa área do estresse. Fala, olha, tá tudo bem, pode relaxar, não tem perigo, pode entrar, pode deixar um corpo em equilíbrio homeostático novamente. O que é o corpo em equilíbrio homeostático? É um corpo onde a frequência cardíaca, respiratória, a pressão, vai estar a temperatura, o suor, vai estar tudo em equilíbrio, porque você não está em situação de estresse. Então, a respiração lenta e profunda, a meditação, onde você para, relaxa, para que você faça essa concentração, trabalhe o foco no presente, tem esse poder de desativar essa área do cérebro que trabalha com... e fica escaneando o perigo a todo tempo. Ele desativa um pouquinho essa área e ele ativa a área do cérebro que traz a calma pra gente, que a gente entra, né, o sistema parasimpático. E essa técnica, no caso, é tanto para a ansiedade quanto para o estresse? Porque existe uma diferença, né, entre o estresse e a ansiedade.
Que muitas pessoas confundem, né? Acham que é a mesma coisa. Mas a técnica, então, ela funciona para os dois. Funciona. As pessoas confundem porque os sintomas, as sensações, às vezes, são parecidas. O que é o estresse, né? Durante o nosso dia, a gente tem um ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, aonde de manhã, amanheceu, a gente precisa desse hormônio do estresse, o cortisol, para a gente levantar da cama e começar o dia. E o sol, a luz do sol se pôs, teoricamente, o cortisol abaixa para a melatonina subir e a gente entrar na noite de sono reparador, um sono profundo. Esse hormônio do estresse, do cortisol, ele é necessário. É ele que vai fazer a gente levantar, ele que faz a gente se mover durante o dia, ter energia para o dia. Porém, quando as taxas de estresse estão acima do natural, do esperado, do saudável, esse hormônio do estresse do cortisol muito alto, ele vai bloquear algumas substâncias, alguns receptores neuroquímicos no cérebro que vão causar sensações muito parecidas com a ansiedade, que são aquela sensação de falta de ar, a gente fica muito hiperreativo, a gente fica muito nervoso à toa, a gente não tem paciência para esperar, para conversar com as pessoas. E o hormônio do estresse alto, ele bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, automaticamente, você começa a dormir pior. Ele bloqueia alguns neurotransmissores que dão sensação de bem-estar para a gente, que é a serotonina, que é falada, a dopamina, a endorfina. E aí eles causam essa sensação parecida com a da ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você estar esperando por algo que você não sabe se vai acontecer ou não. Então, por isso que a gente fala, pessoas que focam demais no futuro, que só pensam lá na frente, vivem ansiosas. Porque elas estão preparando o cérebro para algo que ela nem sabe se vai acontecer. E o cérebro, como ele precisa defender a gente, ele vai ficar em alerta, esperando por esse algo novo acontecer no futuro, que a gente nem sabe quando é. O cérebro não sabe precisar isso. E aí, como os sintomas são parecidos, as pessoas realmente misturam. Mas as crises de ansiedade, elas costumam ser mais angustiantes, digamos assim, porque a pessoa respira e a sensação que não entra ar. Então, ela está respirando e a sensação que ela vai morrer sufocada sem ar, né? Numa crise extrema que eu estou falando. A pressão sobe muito, ela começa a ter palpitação, taquicardia. A sensação que eles falam é realmente que a pessoa tem a sensação de que vai morrer mesmo, sem ar. Então, a ansiedade num extremo, os sintomas dela são mais intensos do que o estresse. O estresse a gente percebe que a gente fica muito hiperreativo, a gente responde todo mundo na grosseria, a gente não tem paciência com ninguém. Né? Essa é um pouquinho da diferença entre os dois. Mas os tratamentos são diferentes, são diferenciados, né? Dentro de um consultório. Dentro de um consultório médico, eu creio que eu não sou psicóloga, né? Então eu não posso falar do que ela só tratamento, mas sim, eu creio que a parte farmacológica, quando se vai tratar pessoas ansiosas, pessoas estressadas, é um pouco diferente, sim. Mas a técnica da meditação, as técnicas que te trazem pro momento presente, que te fazem parar, fechar os olhos, respirar com calma, você trazer para dentro, desligar um pouco do mundo lá fora, de você se acalmar e você ter esse poder de acalmar um pouco sua mente, né? Diminuir um pouco esse diálogo, esse barulho que a gente tem. Essas técnicas, elas servem tanto para ansiedade quanto para meditação. Elas têm um grande benefício para ambos. Porque quando a gente medita, essa área hiperreativa do cérebro que tem que responder rápido, que é a área que protege do perigo, quando a gente medita, pessoas que meditam com frequência, elas têm um gap de ativação dessa área de hiperreação. Então, elas ficam menos hiperreativas, elas conseguem processar melhor o que está acontecendo antes de reagir a uma situação. Então, é onde a gente, né, as pessoas hiperreativas às vezes falam alguma bobagem antes de perceber, estão brigando antes de perceber. E as pessoas que meditam, elas têm esse gap que vão te dar um timing de consciência maior e você vai tornar menos reativo. Então, você vai ser uma pessoa que vai processar melhor as informações antes de reagir. Esse é um grande benefício que a meditação traz. E como que uma pessoa descobre se ela tem ansiedade
O estresse todo mundo tem pelo dia a dia, né? Mas como que uma pessoa consegue descobrir como é feito esse diagnóstico para saber realmente se ela tem ansiedade, se ela precisa trabalhar essas técnicas? A ansiedade, todo mundo também tem, né? Porque é um mecanismo de defesa. Então, é comum a gente ficar ansioso antes de uma viagem, né? Você vai conhecer um namorado novo, aí vai conhecer uma pessoa nova. É normal você ficar ansioso, né? Você estava no dia do seu casamento, você vai se sentir ansioso. Porém, quando a pessoa começa a observar que essa ansiedade, essa sensação de palpitação, de euforia, de falta de ar, começa a atrapalhar o dia a dia dela, começa a atrapalhar a rotina, começa a atrapalhar ela no trabalho, ela começa a não querer socializar mais com outras pessoas. Aí é a hora de parar e realmente procurar ajuda, quando a ansiedade começa a atrapalhar a rotina do dia a dia, a prejudicar a pessoa na rotina dela, tanto de vida pessoal quanto no trabalho. Aí é a hora de parar, procurar. Ela pode tentar com ferramentas como yoga, tai chi chuan, buscar meditação, mas se ela vê que isso é frequente, intenso, e a sensação, essa sensação de falta de ar vem com frequência, aí ela realmente tem que procurar um tratamento médico mesmo, porque aí ela sofre de TAG, que a gente chama, né, que é o transtorno de ansiedade grave. E aí ele precisa ser medicamentoso. Porque acaba causando problemas de saúde, né? Não tratando. Sim, aí começa a ficar um pouco mais grave. Nesses casos mais graves, a meditação já nem é muito indicada. Ela é mais contraindicada. A pessoa tem que realmente ser medicada, ir para uma terapia e descobrir quais são os gatilhos. O que é que está trazendo esses gatilhos de ansiedade para essa pessoa. Mas aí tem como fazer esse tratamento médico e fazer um tratamento à parte, com a meditação, com a respiração, trabalhando junto, no caso. Totalmente possível. A maioria dos meus mentorados, a maioria dos meus clientes, fazem tratamento farmacológico, tomam ansiolíticos, né? Que são remédios para controlar a ansiedade. Muitos tomam remédio para insônia também. Às vezes fazem terapia. Então, que buscam yoga, buscam meditação como uma forma de ajudar no tratamento e acelerar esse desmame do remédio, para ela que não precise tomar remédio toda, para que ela aprenda a se controlar, controlar os gatilhos que trazem todo esse, né, geram toda essa ansiedade. E aí, ela, com o tempo, a atividade física, né, assim, a atividade física é primordial para o desmame dos medicamentos. E as técnicas como yoga e meditação ajudam muito também nesse desmame a médio e longo prazo, feito junto com um psiquiatra, né? O psiquiatra vai fazer esse desmame, mas o próprio psiquiatra normalmente encaminha para atividade física e para meditação. Então, a gente pode dizer que a ansiedade e o estresse não tratado pode desenvolver uma depressão? Podem. Porque a pessoa que está com esse excesso de preocupações, com excesso de... Como que eu digo? Se prejudicando no dia a dia, se isolando socialmente, já não querendo mais encontrar outras pessoas, não querendo buscar mais novidades, evoluir no serviço, isso pode desencadear um outro sistema no cérebro, onde vão ter déficits de outros neurotransmissores que podem causar, sim, uma depressão, né? Que é uma baixa das endorfinas, uma baixa da serotonina. E aí, sim, a pessoa pode entrar em depressão e aí ela tem que voltar a buscar o tratamento novamente. E me diz como você trabalha com os pacientes, né? Você atende online também ou é só presencial? Como é feito o seu trabalho para auxiliar essas pessoas? Hoje em dia, praticamente 100% online, né? Eu falo que com a pandemia o online veio para ficar. Com o online eu acabei fechando meu estúdio de yoga, onde eu tinha as práticas de meditação, onde eu atendi as mentorias presenciais. Então, hoje, as minhas aulas de yoga são pelo Zoom, são online. Eu faço desafios. Esta semana eu lancei um desafio chamado Show Estresse, que eu vou passar técnicas diárias de meditação, que eu mando via WhatsApp. E os encontros das mentorias são todos pelo Zoom, são todos online. E eu tenho 2 bebezinhos em casa também, então fica mais difícil de eu sair. Então, eu me adaptei para o mundo online, para a minha realidade nova. Tá certo. E a gente tem o quadro Mito ou Verdade. E eu gostaria de saber se é mito ou verdade que todas as pessoas que têm estresse é ansiosa. Não, mito. É mito.
Uhum. E é mito ou verdade que a pessoa pode desenvolver uma ansiedade devido a lugares, objetos até, ou até mesmo cheiros? Isso pode desencadear uma ansiedade ou um estresse na pessoa? Sim, se isso for um gatilho para ela, tiver alguma história pregressa aí na infância, na adolescência, algum trauma, pode sim. Eu tenho uma mentorada minha que os gatilhos dela são vômitos, porque ela tem trauma de vomitar lá na infância, que ela veio trabalhando no psicólogo. E é quando ela tá doente, quando ela acha que ela vai ficar doente, quando ela acha que ela vai passar mal, algum cheiro que dá náusea para ela, ela entra já numa ansiedade tão intensa que acaba virando até uma síndrome do pânico. Porque é um gatilho para ela. Então pode, se for gatilho para a pessoa, sim. E como melhorar isso? Seria a técnica de respiração, no caso? Não, é nesses casos, quando a pessoa tem um gatilho externo que ela não controla e ela tem crise de ansiedade, estresse mais fortes, ela tem que ir para terapia, porque aí a terapia vai descobrir esses gatilhos e a terapia vai tratar o que está gerando esse estresse e essa ansiedade intensa, né? Que no caso mais intenso vira uma síndrome do pânico. E aí ela tem que tratar esses gatilhos, descobrir quais são os gatilhos, descobrir quais são os traumas e tratar esses traumas. Aí ela realmente tem que ir para um psicólogo, para um terapeuta. E é mito ou verdade que a ejaculação precoce e até mesmo a impotência sexual pode estar ligado ao estresse e ansiedade? Sim, não domino muito essa área, mas quando a gente pensa na parte de neurotransmissores, na parte de receptores neuroquímicos do cérebro, sim, porque a testosterona ela é produzida durante o sono REM, o sono profundo, e essa alteração pode desencadear outras alterações hormonais, e junto com a ansiedade pode sim, porque está ligado com o sistema límbico, o sistema sexual ele é muito ligado com o sistema límbico, que é o das emoções. Então, pode sim, mas eu não sei aprofundar muito sobre esse assunto. Porque os adolescentes, né, geralmente acontece ejaculação precoce devido à ansiedade do momento. E eles podem estar fazendo, então, essas técnicas de respiração, de meditação também para poder estar auxiliando nesse caso. Sim, pode sim. Algumas escolas já particulares já têm a meditação no currículo deles, né? Lá no Rio de Janeiro tem várias escolas, em BH tem poucas ainda, mas o que ajuda muito até no preparo mesmo, no foco para estudar, a lidar com todos os dramas da adolescência que são normais dessa fase, né? Porque o cérebro deles ainda está em desenvolvimento, não são cérebros completamente maduros. Ajuda muito no foco, ajuda muito no celular e com certeza ajuda nessas questões pessoais que os adolescentes não conversam muito, né? Por vergonha mesmo, ser tabu. E a gente tem perguntas que os internautas enviaram. A gente tem uma pergunta aqui da Silene Alves, de Belo Horizonte. Ela gostaria de saber se uma pessoa diagnosticada como bipolar pode ter sido desencadeado devido à ansiedade ou ao estresse de não ter tratado. Não, eu creio que não. Bipolaridade é uma doença psiquiátrica, né? Onde ela tem fases depressivas e fases de euforia, mas aí realmente é uma doença psiquiátrica mesmo. Não vai ter um gatilho, só a ansiedade, só o estresse não vão gerar bipolaridade, não. E a bipolaridade também é tratada, né? Tem remédios para controlar essa oscilação muito intensa de humor, mas não, só a ansiedade e estresse não desencadeia. Tá aí. E a nossa próxima pergunta do internauta é de Renata Almeida, de São Paulo. Ela pergunta se a ansiedade ou o estresse pode causar algum problema na fertilidade? Olha, eu tive problema assim para engravidar, eu tentei engravidar 9 anos, eu fiz tratamento, então eu busquei estudar muito sobre esse assunto. Sim, quando a gente está vivendo sempre, o corpo está sempre em estresse, está com as taxas de hormônio do estresse muito excessivas, do cortisol, ele vai sim atrapalhar a funcionalidade, né, do corpo, o fisiológico. Então, ele vai sim alterar a neuroquímica do cérebro, ele pode sim bloquear alguns hormônios. E o seu corpo, como proteção, se você está no momento de estresse e ansiedade, vendo isso frequentemente, como própria proteção, ele fala, não está na hora de engravidar. Agora é a hora de sobreviver. Porque a regra número é sobreviver. E quando você precisa sobreviver, você precisa fugir do leão,
não tá na hora de você engravidar, não tá na hora de você comer, então você não vai fazer uma boa digestão. Não tá na hora de você fazer xixi, cocô, então também você não vai, o sistema digestivo vai estar mais freado. Então, pode sim ter relação, sim. Eu vejo muitos tratamentos para fertilização que trabalham técnicas para melhorar a ansiedade, o estresse, junto com a nutrição, que a nutrição também interfere na neuroquímica do cérebro, né? Porque a serotonina, que é o hormônio neurotransmissor que a gente fala que dá o bem-estar, né, que dá aquela sensação boa pra gente, ela é sintetizada no intestino, então a gente precisa estar comendo bem, evacuando bem para que ela consiga ser quebrada em micromoléculas e chegue até o cérebro. Então tem todo Um se ela processo, né? de procurar, ela tem todo um processo de achar um nutricionista, a entrar nas práticas de meditação, entrar no Tai Chi Chuan, no yoga, porque esse tratamento multidisciplinar ajuda muito na fertilização. No meu caso, eu fiz uma fertilização mesmo, não teve jeito. Mas eu já vi casos que funcionam. Então, tá aí, Renata, respondida. E a nossa próxima pergunta é de João Alberto, também de São Paulo. Ele fala que ele é muito explosivo e não tem muita paciência. E ele queria saber se a ansiedade, isso tem a ver com a ansiedade e o estresse, se é um motivo, e se sim, qual o tratamento que ele deve fazer ou qual a dica que você daria para ele? Pessoas muito explosivas são pessoas que estão muito hiperreativas. A gente tem duas estruturas do cérebro, que chamam amígdalas, que ficam mais ou menos nessa região, que elas funcionam como um radarzinho. Então, as pessoas muito reativas, muito explosivas, elas estão com esse sistema de estresse dela muito, muito, muito ativo. Ele está escaneando perigo e com problemas o tempo inteiro. E a pessoa que escaneia problema e perigo o tempo inteiro, ela bloqueia a parte do cérebro que vê o positivo, que vê que é otimista, que vê as coisas boas, e ela ativa o lado do cérebro que só vê coisa errada, só vê coisa negativa e te deixa totalmente intolerante e impaciente. Então, as pessoas muito reativas é extremamente indicado a meditação. A meditação vai vai desligar essas amígdalas um pouquinho e vai mandar a mensagem para a área esquerda do cérebro, que é onde a gente trabalha esse lado da consciência, da calma, de falar assim, calma, né? Eu não posso bater nessa pessoa porque é meu chefe, eu não vou dar um soco na cara dela, eu vou respirar fundo, vou me acalmar para depois resolver essa situação. Então, a meditação funciona muito bem. Esses dias eu estava assistindo um videozinho que eles levaram uma meditação que chama Vipassana, uma meditação um pouco mais intensa. São muitas horas meditando durante 7 dias consecutivos. Para um presídio aqui em Minas, lá em Ribeirão das Neves. Eles apresentaram o projeto dos presos e os presos que quiseram participar do projeto entraram mesmo para esse Vipassana. E os relatos são exatamente esses, né? Porque esses presos, eles vivem aqui, muitas vezes é do tráfico, né? Do tráfico de drogas ou de assaltos. São pessoas muito brigonas, muito explosivas. E o relato deles é exatamente esse. Hoje eu consigo muito escutar escutar o que meu consciente está falando antes de reagir. Hoje eu penso antes de falar as coisas. Eu não tenho raiva, ódio do mundo mais. Então, assim, o relato é muito maravilhoso. E é muito indicado, funciona muito bem para pessoas explosivas e sem paciência. Tem um resultado, assim, maravilhoso, desde que ela faça com frequência. Tem que ter uma frequência, né? Todo dia. No caso, quantas vezes deve ser feito? O ideal é todos os dias. Uma meditação de 5 a 7 minutos diariamente já é o suficiente para você mudar a neuroquímica do cérebro. Com 10 dias, entre 7 e 10 dias meditando, você já consegue, quando você faz o escaneamento do cérebro, né, com a ressonância, você já consegue ver mudanças reais acontecendo dentro do cérebro. E a nossa próxima pergunta é de Lúcia Maria, de Salvador. Ela fala assim: meu marido teve um infarto causado pelo pico do estresse. Como ele deve agir agora? Ele precisa fazer um acompanhamento com meditação ou com a respiração? Então, se ele teve um infarto devido ao estresse, né, provavelmente ele teve um burnout, que é o excesso do estresse, né, que o corpo dá uma desligada mesmo para te proteger, porque você está entrando em níveis muito perigosos, tóxicos do corpo. Ele dá uma parada para você dar uma ressignificada ali no que está acontecendo. Além do acompanhamento com cardio, que provavelmente ele já está fazendo e tudo mais.
ele tem que buscar atividades, no caso dele, não só a meditação e a respiração, mas buscar atividades no dia a dia que vão gerar prazer e bem-estar para ele. Então, fazer coisas que ele gosta, resgatar algum hobby, se dar tempo, né? Ter tempo para o descanso, não se matar tanto no trabalho, entender que a gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal, entre a nossa vida profissional, entre a nossa vida espiritual. A gente tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas. E a gente tem que ter tempo durante a nossa semana para fazer atividades para a gente, para o que gera bem-estar. Isso é um dos princípios da psicologia positiva, do que realmente traz felicidade para a gente. Então, atividade física, principalmente aeróbica, estar na natureza, também tem inúmeras comprovações científicas que aliviam as taxas de estresse e ajudam nessa ansiedade, principalmente no estresse, quando você está em contato com a natureza. E fazer hobbies, fazer coisas que você gosta. E a meditação com certeza vai ajudar também, porque ela ajuda a desativar essa área do estresse do cérebro. Então ela é sempre indicada nesses casos. A meditação ela só não é indicada em casos de transtorno de ansiedade muito graves e em casos de depressão graves. Mas em outros casos, todo mundo pode meditar, pode e deve. Então tá aí o recado da doutora. E a gente tem uma pergunta aqui que é do fã-clube Franquetes e perguntou a seguinte pergunta. Foi sorteada porque foram muitas perguntas e a pergunta sorteada foi: qual a estratégia para levar uma vida melhor e conseguir administrar os compromissos sem o estresse? Qual a dica que você daria? A dica que eu dou é planejamento. Para quando você sabe planejar a sua semana, né? Você pega o seu sábado ou o seu domingo e você escreve uma lista, todas as suas tarefas, todos os seus compromissos, tudo que você precisa fazer naquela semana. Transporta essa lista para uma agenda semanal. Então, você abre sua agenda semanal e você sabe o que vai acontecer durante da sua segunda ao seu domingo, porque você sabe que você tem médico tal horário, reunião tal horário, academia tal horário. Tem que comprar ração para cachorro, tem que comprar um remédio tal que acabou. Quando você tem a sua agenda programada, você já mandou mensagem para o seu cérebro, ele vai saber, ele sabe já o que vai acontecer. Se o seu cérebro sabe o que vai acontecer, ele não precisa ficar ansioso, porque ele não está esperando nada desconhecido para frente. Ele sabe que naquela semana vão acontecer aquelas situações. E quando você esvazia a sua cabeça, eu chamo de download da cachola, quando você tira da sua mente, você põe no papel, você pode tirar aquilo da sua mente, né? Isso vai te ajudar a dormir melhor. Você não vai dormir pensando o que você tem que comprar, o que você tem que fazer, que você não pode esquecer de ligar para tal pessoa. E quando você tira isso da cabeça, o seu cérebro, ele elimina aquela informação, não precisa reter ela mais. O cérebro seleciona o que ele vai reter. E tá planejadinho ali no papel, te dá muito mais clareza de como é que você vai estar vivendo aquela semana. E quando você para e olha essa semana, você pensa nas suas metas, nas coisas que você quer alcançar, tem que ter alguma atividade naquela semana que vá de acordo com os seus desejos, com os seus sonhos, né? Então, eu tenho a meta de emagrecer, mas a minha semana ali eu não tenho nem um dia da semana que eu vou para academia fazer atividade física. Então, assim, quando você tem essa clareza, você começa a destrinchar suas metas em ações e aí você começa a pegar essas ações e encaixar, olha, eu quero emagrecer, então essa semana eu vou agendar um nutricionista e vou me matricular na academia. Na semana que vem eu vou no endocrinologista, vou marcar meus exames de sangue. E você vai colocando ações nas suas semanas que vão de acordo com o objetivo que você quer alcançar ali a curto, médio ou longo prazo. Então, essa clareza diminui essa ansiedade do cérebro e você consegue viver uma vida mais leve. Porque você está planejada, você sabe o que vai acontecer, você tem disciplina para fazer cada atividade no seu horário, você aprende a priorizar quais atividades são mais importantes do que outras, quais têm que ser feitas primeiro, quais podem ser deixadas para depois. E toda essa clareza, junto com ações que vão te levar a alcançar os seus sonhos, a alcançar o seu propósito, vão te trazer uma vida com mais sentido, vão te trazer uma vida mais leve. Porque você está mais controlado. E como controlar a preocupação? Aquelas pessoas que são muito preocupadas, como ela deve lidar com essa situação? Para amenizar um pouco, né? Deixar de pensar, né, nessa preocupação. Essas pré-ocupação, né? Você está
quando você está ocupando o seu cérebro com alguma coisa que você nem sabe o que vai acontecer. Normalmente as pessoas muito preocupadas são pessoas que tentam controlar tudo, tentam controlar várias situações, que querem controlar as pessoas. Quando essas pessoas começam a entender que a gente não controla o fora, o externo, eu não controlo nada fora de mim, eu não controlo o tempo, se vai chover, se não vai, se vai ter trânsito, se não vai, eu não controlo o que meu filho vai fazer, o que meu chefe vai me falar. Quando você desapega desse controle, você já se preocupa menos. E quando você tá agindo planejado, olha, eu planejei, segunda-feira eu tenho que levar meu filho no médico às 9 horas, às 11 horas eu já vou sair do médico, vou no supermercado, chego em casa, almoço, à tarde eu tenho uma lista de e-mails para responder e eu tenho que fazer tal coisa. Você não precisa ficar preocupado, porque só o seu planejamento está pronto. E se você sabe fazer um bom planejamento e sabe deixar buracos na sua agenda, você sabe que se não deu tempo de ir no supermercado hoje, eu tenho um buraco amanhã, eu vou amanhã. E você para de ficar ocupando o seu cérebro com preocupações de algo que vai acontecer ou não vai acontecer. No momento atual, as pessoas muito preocupadas com a política. A gente não controla, então a gente tem que fazer a nossa parte, cada um, né, com as suas crenças, com o que acha. Mas não adianta você ficar preocupado com o que vai acontecer, qual vai ser o resultado, porque isso não está sob o seu controle. Quando você se preocupa com coisas que não estão no seu controle, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, seus dias vão ser estressantes. Muito provavelmente você vai atrair situações negativas perto de você. Então, a pessoa que é muito preocupada, ela tem que se policiar, ela tem que prestar atenção no porquê ela está se preocupando tanto, se as coisas, muitas vezes, os resultados, muitas coisas não dependem dela. Então, ela tem que trabalhar esse autoconhecimento mesmo e trabalhar isso até que ela se controle melhor. Tá, ok. E eu gostaria que você falasse aí sobre o seu projeto Show Stress, para o pessoal conhecer um pouquinho como que é o seu projeto Show Stress, como ele funciona. O Show Stress foi um desafio que eu criei. Esse desafio ele vai durar 14 dias. E ele serve para quê? Para as pessoas começarem a introduzir. Muitas pessoas me pedem ajuda. Como é que eu começo a meditar? Então, nesse desafio Show Stress, eu vou passar 14 ferramentas, uma por dia, que você pode realizar no dia a dia, que são curtas, simples e breves, que geram uma transformação enorme. Quando eu falo transformação real, mudança neuroquímica, a gente mudanças de hormônio, mais sensação de prazer e bem-estar. E todos os dias eu vou passar uma ferramenta para controlar o estresse e a ansiedade. Todos os dias eu vou estar passando uma meditação guiada para que as pessoas, durante esses 14 dias, tenham a disciplina para meditar diariamente, para que depois dos 14 dias elas observem como elas estão internamente, como elas estão se sentindo. E normalmente os relatos são lindos, assim. As pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem mais calmas, a mente delas diminui um pouco aquele excesso de pensamentos. Então, o desafio vai funcionar dessa forma. Ele é através de um grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp aberto para que a gente tenha trocas entre as pessoas que estão lá, com um número limitado de pessoas para que essa troca seja saudável, né? Não tenha gente demais. E ele começa na semana que vem, no dia 11. Vai ser um prazer receber todo mundo que tiver interesse em participar lá comigo. É só me mandar mensagem que eu mando todo detalhado como funciona. Tá aí, a doutora explicou como vai ser o projeto Show Stress, participe. E a gente tem o quadro Falando a Verdade. E a pergunta do Falando a Verdade é como você trabalha a mente de uma pessoa para que ela saia da crise da ansiedade ou da crise do estresse? Olha, pessoas que estão em crise de ansiedade, tá tendo uma crise no momento. Eu não tenho pacientes, tá, gente? Eu não sou psicóloga. Eu tenho clientes de mentoria. Mas eu já presenciei pessoas tendo crise de ansiedade perto de mim. Quando a pessoa está tendo crise de ansiedade, não adianta a gente falar com ela, respira, calma, vai ficar tudo bem. Porque não vai. Para ela não vai ficar tudo bem. Você não, nesse momento a pessoa não racionaliza. O que você tem que ajudar ela a fazer é tentar quebrar, tentar tirar a atenção dela daquele processo de falta de ar todo. Então, você pode falar para ela, escuta minha voz, respira comigo, respira fundo, solta o ar devagar pela boca, me conta aí do seu projeto, me conta como é que tá lá na sua casa, como é que tá sua filha, e ela foi para a escola. Você tenta tirar ela desse processo para que ela vá respirando, ela vai desligando um pouquinho
esse foco no que gerou esse gatilho e ela leve isso para uma outra atividade. Isso funciona várias vezes. A pessoa, às vezes, quando ela está com falta de ar, se ela fizer uma conchinha com as mãos, assim, ela fechar as mãos e respirar dentro da mão, dá uma sensação que ela está respirando melhor, ela parece que ela recupera um pouco essa sensação de falta de ar, então ajuda também. Mas é mais a pessoa dar apoio, não ficar tentando racionalizar o que está acontecendo, calma, vai dar tudo certo, não, mas é buscar essa pessoa e falar, olha, presta atenção, respira comigo aqui, vamos lá, respira. Por quê? O que a pessoa, quando está com crise de ansiedade, faz? Ela fica ofegante. Né? Ela respira assim. E essa respiração, ela ativa a área de estresse do cérebro. Porque quem respira ofegante? Quem está precisando de energia para correr, para fugir, para lutar. Então, a respiração tem que ser... A gente tem que reverter essa respiração para uma respiração calma. E sozinha a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, se tem alguém perto dela e traz ela para perto, fala, vamos lá, escuta a minha voz, calma, respira fundo, solta o ar devagar, abana ela se precisar e tenta, à medida que ela for acalmando, e conversando de outros assuntos. Não, o que está te acontecendo? Por que você está ansioso? Né? Assim, você não tem motivo para estar assim. Conversar de uma outra coisa para tirar a mente dela daquilo para um outro foco. Ok. Doutora, eu gostaria que você desse as suas redes sociais ou o telefone de contato para o pessoal entrar em contato para estar buscando o seu trabalho. Ah, sim. A rede social que eu uso é o Instagram, que é o meu nome. Vocês vão procurar pelo @ThaisKemp. E lá no Instagram tem link na minha bio que tem acesso ao meu WhatsApp, tem acesso a meditações guiadas. Eu tenho um podcast de meditações guiadas no Spotify, com meu nome, Meditações Guiadas ThaisKemp. Eu disponibilizo uma playlist também só de músicas relaxantes, para quem quer relaxar durante o banho, relaxar antes de dormir. Então, lá no meu Instagram, no link da minha bio, vocês vão encontrar todas as ferramentas, tanto acesso a mim, quanto acesso ao desafio, quanto essas planilhas. Tá certo, doutora. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Viva Mais Saudável, né? Dizendo que a gente recebeu muitas perguntas, algumas foi sorteado, e agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui com a gente no Viva Mais Saudável. E quem sabe a gente faça aí uma próxima entrevista com as demais perguntas ou com outro tema que o pessoal tem essa preocupação e que utilize, né, todas essas técnicas. Ah, muito obrigada também. Foi um prazer participar com vocês. Eu espero que eu tenha respondido com clareza, que tenha ajudado as pessoas que perguntaram. E estou super à disposição para quem quiser aprender a meditar, quem quiser entender mais sobre essa técnica, quem quiser conhecer o yoga. É só me contactar lá no Instagram. Entre em contato, segue ela no Instagram, que é @ThaisKemp. Lá vocês vão ter toda a assessoria aí que vocês desejam. Gostaria de falar algum agradecimento, Thaís? A gente está encerrando. Nesse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tem um tempo que eu não fazia live, de uma desenferrujada, foi muito legal estar aqui. Eu gosto muito de falar desse tema, porque é um tema que é muito importante, né? A cada dia mais a gente vê pessoas mais estressadas, mais ansiosas. Então, acho que é um tema que a gente precisa abordar e a gente precisa mostrar ferramentas que as pessoas podem usar até como forma de prevenção. Pô, não funciona, não se sabe. Então, vamos fazer, vamos ser prevenidos para que nada disso aconteça com você também, né? Não é esperar acontecer algo grave, algo ruim, para você buscar. Com certeza. Então, eu agradeço a sua participação e a gente vai encerrando aqui o programa Viva Mais Saudável dessa noite. Uma boa noite a todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Anúncio TPFest. Resumo das principais notícias, 3 pontas urgente.